Muito boa tarde a todos. É um painel que faz parte do módulo Dinâmicas de Construção do Estado e vai se debruçar sobre o conflito em Cabo Delgado em diferentes perspectivas. Teremos 3 apresentações. A primeira que vai falar das mesquitas e a radicalização e vai ser apresentada pela professora doutora Liazat Bonat. A professora Liazat Bonat é doutorada em História pela Universidade de Cape Town e tem uma vasta experiência em estudos sobre o Islão. Esta tem sido um dos focos centrais da sua pesquisa. A outra apresentação vai ser feita por 2 pesquisadores do CMI, em Bergen, Stig Assen e Aslak Orr. O Stig Assen é um dos investigadores que tem se dedicado à pesquisa sobre a questão do terrorismo, jihadismo no Corno da África e tem uma das publicações mais importantes sobre o Al-Shabaab na Somália. O Aslak Orr, que é formado em ciência política, tem o foco das suas pesquisas Moçambique e Angola. Por fim, a terceira apresentação será do João Feijó, que é um estudo que fez com outro pesquisador, Jerry Mackenzie. Vou apresentar apenas o João Feijó, porque é a pessoa que vai estar aqui a fazer a apresentação. O João Feijó, que é formado em estudos africanos, tem um doutoramento em estudos africanos pelo ISCTE em Lisboa e é um pesquisador do OMR, tem estado a dedicar-se intensivamente à pesquisa sobre o conflito em Cabo Delgado. Portanto, ele vai falar sobre a questão do massacre de Chitash, portanto, que ocorreu em abril de 2020, no qual oficialmente foram assassinados por grupos armados cerca de 50 jovens. Portanto, é um evento que ainda não foi esclarecido. Gostava de salientar que Stig Assen e Aslak Orr vão falar da contra-insurgência em Cabo Delgado, do papel e do impacto da presença das forças estrangeiras naquela região, que estão lá a ajudar as forças de defesa e segurança a combater o terrorismo. Portanto, sem mais delongas, vou convidar a Liazat. A Liazat não tem um PowerPoint, portanto, ela vai falar apenas. Obrigado. Liazat, 15 minutos. Tá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado à IESA por me dar essa oportunidade para fazer a apresentação da parte da pesquisa que ainda está a decorrer. Eu, nessa apresentação, apenas vou tentar responder a uma questão muito simples, que é se a mesquita serve para radicalização. Isso é porque durante esse período, desde que começou a insurgência em Cabo Delgado, muitas mesquitas foram alvo de destruição pelas forças de segurança, por, no entender deles, constituir centros de radicalização, ou aquelas mesquitas que estavam ligadas a Shabab. Também muitas mesquitas foram fechadas e até agora não estão acessíveis à sua congregação, aos seus líderes. Então, houve também propostas formais, como lidar com mesquitas. Por exemplo, em 2020, os deputados, membros da 6ª Comissão da Assembleia da República, deploraram o nível de construção de mesquitas no distrito de Pebane, província de Zambésia, e a comissão diz que o relatório disponibilizado pelas autoridades locais indica a existência de mais de 500 mesquitas para pouco mais de 200 mil habitantes. Portanto, mesquitas têm que ser controladas e provavelmente têm que ser reduzidas, né? Em 2019, o SAPO reportou que os Serviços de Informação e Segurança do Estado de Moçambique, a CISA,
pediram ao governo da cidade de Maputo para mapear mesquitas na sequência de violência armada que assola a província de Cabo Delgado, a zona com forte influência islâmica. Então, antes de falar da situação das mesquitas em Moçambique e responder à questão se eles de facto podem servir como centros de radicalização, eu vou dar algumas definições, né, do que é mesquita. Mesquita é um lugar de prostração, da reza e oração a Deus. Ela também tem funções sociais, por exemplo, tem geralmente o espaço para crianças, também, obviamente, tem a parte feminina, que as mulheres também têm suas atividades que costumam fazer junto de mesquita. Tem escolas, muitas vezes escola de crianças, mas também de adultos à noite. Geralmente também serve para discutir questões de comunidade, mas também questões sociopolíticas no geral, e para isso destaca-se o sermão de sexta-feira, que é um dos sermões mais importantes, onde a comunidade dá oportunidade a pessoas mais respeitadas, né, da sua congregação, ou ao próprio imã ou líder de congregação para levantar questões que preocupam a comunidade. Portanto, a mesquita tem várias funções, ela não é somente um lugar de rezas e de congregação. Mas a primeira mesquita apareceu ainda no período do profeta Muhammad, quando ele construiu uma mesquita junto da sua residência, que servia não só outra vez como lugar de oração, mas também o lugar de congregação dos seus seguidores, onde eles não somente oravam a Deus, mas também discutiam alguns problemas e conversavam, mas também era um lugar seguro de se juntar, de estar com o profeta, etc. O califa inicial, no período inicial do Islã, que se destacou muito em relação às mesquitas, era o sexto califa omíada Al-Walid, que viveu entre 705 a 700, aliás, reinou entre 705 a 715, e neste reino foram construídas as maiores e mais destacadas mesquitas do mundo muçulmano, e também a estrutura básica da mesquita foi estabelecida em termos de, por exemplo, de dom, aquela parte da cúpula e as várias a quibla e outros partes arquitetônicos que depois espalharam-se para o resto do mundo. Também essas estruturas eram grandes para a oração na sexta-feira em várias cidades maiores da época, como por exemplo Bagdad, e reuniões de meio-dia na sexta-feira, portanto de orações e sermões da sexta-feira, tornaram-se um importante evento religioso e social nessa época. Então, no entanto, ocorre a cisão entre xiitas e sunitas. Como sabem, as mesquitas xiitas têm também a parte dos imãs ocultas e outras considerações, mas a parte sunita é aquela que 85% dos muçulmanos do mundo segue, e eles chamam a si próprio Ahl Sunnah wal Jama, ou o povo da tradição da comunidade, e eram muçulmanos que acreditavam no profeta Muhammad e as suas associações dos primeiros 4 califas.
A maior também transformação, as mesquitas sofreram no tempo do Império Otomano, porque nesta época foi criado aquilo que se chama do Waqf, que é uma doação perpétua que também providenciava fundos necessários para a manutenção contínua da mesquita, e também a mesquita podia ter um fundo próprio que estava guardado, né, para além de outros. Nós em Moçambique não temos o sistema do Waqf, mas em muitos países onde tem comunidades muçulmanas tem esse sistema. No Médio Oriente também, em várias partes da África, incluindo na África Oriental e também na África do Leste. Yeah? No Império Otomano também era muito comum evocar a esfera política da vida no espaço religioso, incluindo lendo os nomes de governantes na Khutbah e discutir também algumas questões, mas claro, as mesquitas estavam sob controle do imperador. No geral, nós podemos dizer que no mundo islâmico todo, em todas as comunidades muçulmanas, existem mesquitas diversas, mas existe uma hierarquia também. Geralmente tem uma mesquita principal ou central, e muitas vezes ela é chamada mesquita da Juma. Significa que na sexta-feira ela é tão grande que consegue albergar quase toda a comunidade de uma vez só. E depois vêm outras mesquitas menores, yeah? E muitas vezes a mesquita de Juma é onde ocorrem maiores discussões que diz respeito a toda a comunidade no seu total. Para além da mesquita de Juma, existem mesquitas dos sufis. Nós em Moçambique temos 5 quadrias, 3 sadolias e uma rifaia, portanto tem várias mesquitas, e cada uma dessas taricas ou confrarias islâmicas tem suas záwias. Záwias é onde faz zikr e hadra e outras atividades especificamente sufis, e às vezes os líderes de confrarias sufis também constroem a sua mesquita própria como uma manifestação de piedade, de devoção, sobretudo já no final das suas vidas, costumam construir para deixar, né, para os seus descendentes, ou para a comunidade. Então, neste contexto já vimos muitas mesquitas, né, numerosas, porque nós vamos ver que não são só 8 ou 9 confrarias, mas cada confraria tem suas congregações, representações em vários bairros. Em cada bairro pode haver 1 ou 2 ou mais mesquitas sufis. Muitas vezes não são visíveis porque não tem aquela construção habitual da mesquita, são pequenas, construídas por material bastante precário, ou da mesma maneira como as casas de bairro, então não são visíveis, mas elas continuam a existir lá. Para além disso, existem mesquitas de associações, como por exemplo da comunidade indiana, e também de organizações nacionais, como por exemplo do Conselho Islâmico. No tempo colonial, a maioria de mesquitas centrais ou mesquitas de Juma pertenciam à comunidade indiana, porque essa comunidade tinha capacidade financeira para construir mesquitas grandes que podiam albergar toda a comunidade e também manter essas mesquitas. Depois da independência, o Conselho Islâmico, a organização nacional criada pela Poder, portanto pela Frelimo, com tendências centralizantes e hierarquizantes, tentou arrancar ou controlar, em alguns casos com sucesso, alguns dessas mesquitas centrais, ou também mesquitas de relevo, que eram grandes, né? Por exemplo, o Conselho Islâmico teve
problemas com comunidade, com a Associação da Comunidade Moamitana ou Indiana em Inhambane, à volta da Mesquita Central, também na ilha de Moçambique. E teve também com, por exemplo, a Associação Afro-Moamitana em Chipamanini, Maputo e muitos outros lugares. Em alguns sítios, o Conselho Islâmico teve sucesso, né? E conseguiu arrancar, nos outros não conseguiu. Também mesquitas de relevo, por exemplo, tais como Al-Aqsa, em Paquitiqueta, em Pemba, que foi construído com apoio de alguns colonos portugueses nos anos 1960, foi também disputada pelo Conselho Islâmico. Essa mesquita estava sob domínio sufi até os anos 2000 e foi tirada à força pelo Conselho Islâmico nos primeiros anos de 2000, depois de uma luta renhida que envolveu toda a comunidade e até com alguns protagonistas parar na cadeia. O Conselho Islâmico também é a única organização que construiu, fora de Maputo, porque em Maputo tem outras organizações que também conseguiram construir mesquitas bastante grandes e visíveis, mas noutras regiões, por exemplo, no norte de Moçambique, principalmente foi o Conselho Islâmico que construiu essas novas mesquitas com apoio de várias organizações internacionais, incluindo a Africa Muslims Agency. Para além de mesquitas, como eu disse, centrais de lista, mesquitas de sufis, mesquitas, por exemplo, a mesquita de Muridia, em Angoche, né? Que é também a záwia, ou em inglês nós chamamos lodge, né? Onde os sufis juntam-se. Existem muitas mesquitas individuais que pertencem a várias famílias, estão junto de casa, e também mesquitas que pertencem aos líderes individuais religiosos das confrarias, como também outras pessoas privadas também. Geralmente muitos muçulmanos pensam que se eles tiveram alguma capacidade de construir, eles preferem construir uma mesquita, né? Então, isso considerava-se como um dever muçulmano, mas também como uma manifestação de piedade. Em termos de mesquitas de associações, para além da Associação Moamitana ou Indiana, também há mesquitas que pertenciam historicamente à Afro-Moamitana. A associação, havia mesquitas também dos comorianos, por exemplo, em Maputo, em Mafalala, né? E também várias outras comunidades migrantes, por exemplo, como macuas em Maputo. No caso do Mafalala, eram macuas que foram trazidos pelo poder colonial ou foram atraídos para virem viver em Maputo, onde eles construíram as suas próprias mesquitas. Também tem mesquitas de várias comunidades que migraram para Moçambique, por exemplo, de malianos ou somalianos. Às vezes não é muito visível, isso porque eles preferem ter um espaço onde eles podem rezar juntos, mas também conversar em suas próprias línguas maternas, né? Que é ter essa liberdade. Então, tem esses pequenos espaços que eles também chamam de mesquita. A partir de 1998, houve uma cisão dentro do Conselho Islâmico, quando os jovens se revoltaram contra a velha guarda, e esses jovens, no fim, foram expulsos das mesquitas do Conselho Islâmico. Então, eles optaram por construir suas próprias mesquitas, mas muitos deles revoltaram-se precisamente porque não tinham emprego ou condições de vida. Então, acabaram construir mesquitas com material precário, onde eles também organizavam outras atividades, por exemplo, de alfabetização de adultos em português, aulas especificamente dirigidas às mulheres. Às vezes tinham também cursos
para mulheres, para capacitar elas a fazer alguma atividade que oferecesse oportunidades para ganhar dinheiro e estar um pouco independentes, sobretudo as viúvas ou mais solteiras. E também havia madraça de crianças, escolas corânicas de crianças e outras. Portanto, rezar dentro ou fora da mesquita é, metaforicamente, uma questão de perspectiva e intenção. A ideia de oração na mesquita conota uma piedade islâmica inequívoca, enquanto que fora aponta para a possibilidade de outros tipos de culto, né? Na prática, as intenções dos seguidores ou dos crentes podem variar independentemente de onde eles oram. E nesse sentido, embora a mesquita seja um lugar não só de oração, mas também de atividade, discussões e debates, em princípio o que pesa é a intenção de crentes ou de congregação, ou de indivíduos que podem manifestar-se ou se desenvolver tanto dentro como fora da mesquita. Portanto, fechar ou limitar o número de mesquitas não altera muita coisa no sentido de impacto na possível radicalização ou na eliminação de radicais. De uma maneira geral, a mesquita é apenas uma estrutura inanimada e por si só não tem um papel a jogar na radicalização. Tudo dependerá de pessoas e das suas intenções. Cabe ao Estado e à segurança de identificar as possíveis vias de radicalização, estudando a vida, feitos, pensamentos e pronunciamentos de pessoas, sem causar distúrbios na vida religiosa da população, que é protegido pela lei, sem provocar hostilidades e sem depender do outro grupo de muçulmanos, tendo em conta a grande diversidade cultural e histórica no seio deste grupo religioso, que envolve conflitos internos que podem ter aproveitados por alguns deles para denunciar os seus rivais. Também temos que ter em consideração as mesquitas digitais ou da internet, sobretudo entre os jovens, que mais uma vez salienta que a destruição de mesquitas físicas não tem tanto impacto na radicalização ou de radicalização como se pensa. Nós temos que procurar ou questionar mais, ou a questão que devia ser colocada não é se a mesquita serve do centro de radicalização, mas quem espalha ou quem pensa de maneiras que pode radicalizar os membros das várias comunidades e congregações. E temos que focar as pessoas e considerar a radicalização a partir, e como eu disse, radicalização no sentido do jihadismo islâmico hoje em dia tem a ver não só com interpretações radicais, mas com ativismo, e ativismo político, e o jihadismo não é tanto um movimento religioso como um movimento político que articula conceitos e termos islâmicos e emoções, né? E a dissatisfação da população para fins políticos. Portanto, todas as atividades provenientes disso, insurgência, terrorismo, etc., tudo depende do sucesso, ou, por assim dizer, entre aspas, dessa articulação política das bases religiosas. Muito obrigada. Muito obrigado, Liazat. Stig Aslak. Thank you, dear audience. Today we are going to speak a little bit about counterinsurgency with regards to the crisis in northern Mozambique. We are going to present you with the counterinsurgency strategies that traditionally have been followed and some of the problems with those models, and discuss a little bit what has worked and how this will work in the future.
The field of counterinsurgency and counterinsurgency theory has been rather limited. It has been a limited amount of researchers that has been discussing it through the years. It emerged in the 50s and 60s and had defeating enemy forces outright by using the traditional military means, for example, bombs and grenades, versus hearts and minds, which was said to be a more British approach. The example was Malaya, the counterinsurgency of the British in Malaya, where you actually tried to attract the local population into supporting you. So they had this tension within the subject field. And then came Afghanistan and the Afghanistan intervention. There was a lot of new discussions in Afghanistan. You had a criticism of the initial kinetic focus, the enemy-centric focus that focused on destroying the Taliban, saying that you have to try to focus on the local population. One of the most foremost scholars stressing this point is the gentleman pictured here, David Kilcullen, who wrote a book called The Accidental Guerrilla on how United States created guerrilla soldiers in Afghanistan by targeting non-related group and by alienating the local population. He also, in his book Out of the Mountains, he also launched the term competitive governance, stressing that in some cases some jihadist organizations had superior levels of governance institutionalization compared to the counterinsurgency forces. So this was quite controversial at the time, and basically led to the launch of the population-centric approach, focusing slightly on hearts and minds, but this is a kind of wide approach, so there was a lot of discussion on what it actually contained. This was manifested in the US Army's field manual of 2006, where you had focus on human security, focus on institution building, focus on state building, and you had buzzwords like the rule of law, free market, and democratization. There was some tension there, I think, between Kilcullen's original idea and the way that it was coined by United States, hence the expression neoliberal coin theories on the manifestation in the United States and population-centric coins theories on what David Kilcullen spoke about and some other approaches. Ladies and gentlemen, these approaches, as a lot of you know, were not really that successful. So United States at best and the West at best over the last 20 years managed to fight wars to a standstill. At worst, they were losing the wars. So the coin strategies was found wanting. And you had a lot of criticism emerging. Some of the criticism meant that an institutionally focused approach, a population-centric approach, for example, good governance theory approach, was a little bit misleading because you cannot really establish institutions in war zone, proper institutions. So Jacqueline Hazelton, she talked about how development seldom actually stopped insurgency, and you had a focus for developing state institutions, then that become hard. It's hard to develop institutions. It's hard to promote development in the society, and it becomes even harder as you are fighting an insurgency. So she saw that as a little bit misplaced, and then she focused on local elite accommodations where you needed to try to get the people on board that actually wielded power and militias as a more local level. So she wanted to tilt it away from a more institution-centric towards basically focusing on the war fighting and focusing on accommodating the local elites. And you can see that in the latest US military publication, 2020. But it also has other elements to it, focusing on basically a bottom-up approach to coin, where you have local factions that are introduced, and you try to accommodate local elites and military-capable militias.
In some cases, ironically, this actually opened up for more local influence and more local power and delegated kind of a voice downwards. Not always. And this US military joint publication 324, Counterinsurgency from 2020, it also closely correlated with something new that we saw, a so-called management approach, the thinking in some Western capitals that some of these wars didn't need to be won. They didn't need to win them, they rather need to manage the threat out of the countries in question. So there was one sub-approach that stressed the need to basically dam up for jihadist influence rather than to win, and then you could save money and you didn't need to involve yourselves that heavy. You also had a more approach that I actually also wrote within, that stressed that maybe Jacqueline Hazelton, when she criticized this population-centric approach, kind of missed some of the points. Where maybe she had a point when institution building are hard to do in a war zone, but missed the point when she removed the focus from the local population, where you actually had some misunderstandings. So one of the claims here is that when you look at counterinsurgency, it very often ended up being donor-centric rather than population-centric. So it was a market for institutions that was to basically be created, very often driven from abroad rather than driven from a bottom-up approach. So institution building was often building the wrong institutions, and basically the relations around power around these institutions wasn't there. And also stressing that some of the most important ways of being population-centric is basically to provide local security, and that was actually neglected over and over again in some of these counterinsurgency campaigns. So there comes the term semi-territoriality, and semi-territoriality is a kind of explanation why a lot of these counterinsurgency campaigns never succeeded. Basically, where a situation where the government is indeed superior to the insurgents when it comes to open battles, it always wins open battles, but fails to protect the local population. They concentrate on winning open battles and protecting themselves rather. That means that you leave the local population alone in the face of the insurgents, and that means that the local population has to hedge. They will adjust to the insurgents, they have to survive, they will pay taxes, they can spy for the insurgents to accommodate them, they can supply recruits to the insurgents and wives to the insurgents in order to survive. So there's a pressure because local security is neglected. And then you actually have a situation where the insurgents actually get a lot of income at the local level, not international transfers, but local transfers, and over time build up a kind of malign relationship to the local population where they become more and more embedded in the local population. And this is maybe, according to my book Horn, Style and Rift, maybe one of the big explanations that these counterinsurgency campaigns against jihadists in Africa, they failed over and over again. Failed in Mali, failed in Somalia, failed in northern Nigeria. So there was a lot of failure there, and that was the lack of focus on security provision to the local population. You also had a third reaction, brutalization theory, which said that, well, these population-centric approaches focus too much on the local population, that sometimes you have to use collective punishment and you have to actually use violence against the locals. And this came out as an answer explaining, for example, the Russian success in Chechnya compared to the Western problems in basically Afghanistan. So Chechnya, we see here Kadyrov was seen as a kind of example that this worked. And a lot of the scholars talking about this, they would say that this was not acceptable in a modern context, but that nevertheless it explained some of the successes. For us, this shows
a little bit of the problems of the more selective focus of the discussions of counterinsurgency, because if you look into the African context, you've seen several examples of brutalization strategies. You saw it in Siad Barre's reign in Somalia, you saw it in Haile Mengistu Mariam's time in Ethiopia, you saw it in Idi Amin's Dada's counterinsurgency campaigns, and Mobutu Sese Seko's counterinsurgency campaign. And the common denominator of all of these leaders were that they, in the end, they took some time, they failed utterly in their counterinsurgency campaigns. So there is a lot of questions with the brutalization strategy. What it boils down to is that you can nevertheless discern specific approaches into counterinsurgency. You can see the neoliberal population-centric approach that focus on the basically building up institution and focus on winning the hearts and minds, but ended up very often to be a kind of facade that was more donor-governed and often ended up actually being enemy-centric rather than being population-centric, in the sense that local security wasn't really focused on. And you had the brutalization approach that actually focused on the heavy use of violence to keep local resistance down. Thank you very much, Stig, for passing the ball to me like that. So to pick up where Stig left, I want to talk about what kind of counterinsurgency doctrine do we actually find in operation in Mozambique today? Historically and presently in Cabo Delgado. Even though we are at the very beginning of this research project, I shall attempt to make use of the concept presented by Stig in order to make a few remarks about history and a few about the doctrine that seems to be followed in Cabo Delgado today, where the government is trying to counter the insurgents of the jihadist Mashabab. And my point is that history matters also in Mozambique. Let me just start a little bit cheesy perhaps by quoting the Chinese military philosopher Sun Tzu in The Art of War. But I think it's worth reminding or taking as a starting point these age-old axioms in his book about how to win a war. And he said that the objective of war is to win all without fighting. To do that, you need to know yourself and know the enemy, with strengths and weaknesses of both, and you need to learn from past experience. Based on that, you need to analyze the situation and hammer out a strategy for winning. This is not banal, since many counterinsurgency operations are started without an apparent strategic thinking of how victory is to be won. And so the war just goes on, and more soldiers and firepower is pulled onto the theater of war. And it goes on for decades even, as we have seen in so many conflicts of late. What is the strategic thinking on COIN in Mozambique? Does the government apply a strategy for winning? Does it even have one? I am actually quite in doubt about that. To be honest, it seems that COIN in Cabo Delgado has been driven by a haphazard application of human and material resources in a reactive and ad hoc rather than a proactive and planned way. I'm not a military expert, but this is what it looks like, judging from the information that leaks out from the theater of war, the province of Cabo Delgado. What is the historical legacy in Mozambique with regard to counterinsurgency? It was never or ever hardly about winning hearts and minds. It was, to use Stig's terminology, mostly and always about brutalization. To the colonial powers, Frelimo's forces were terrorists, not freedom fighters, and they treated them thereby. To Frelimo, Renamo was bandidos armados with no legitimate grievances. Then people were controlled and suspected of being chiconhocas, or spies for the enemy. A suspicious neighbor was to be denounced.
One brutal case in point is the massive movement of people into villages, or what in English is called villagization. This was a counterinsurgency measure carried out by the colonial powers, carried out by Frelimo, just like the colonial powers had carried it out before them. It made sense from an immediate military point of view, but it had the result of angering civilians and creating more recruits for Frelimo during the colonial wars, and more recruits for Renamo during the Civil War. As has been described well by my colleague in Bergen, Björn Bertelsen, the 16-year war in Mozambique turned into a war machine, a situation of total war where, as war progressed, the violence of the insurgents and the violence of government troops became indistinguishable for ordinary civilians. Then people were brutalized, and also civilian or non-combatants started to be drawn into the cycle of violence, the game of spying and betrayal and extreme torture to reveal secrets about the enemy. This went on and on for years on end, and there was no military end to it. Only massive exhaustion and negotiations put an end to it. Hence, one would imagine that at the military academies of Mozambique, the counterinsurgency of the Civil War was studied and the lessons applied for counterinsurgency in Cabo Delgado. But I'm not sure, however, as the brutal tendencies seem to go on and on. From the very first days of the conflict, when it started in 2017, the Mozambican authorities took a particularly bellicose or kinetic approach. We all know, probably most of those who sit here in this audience, there are the too many stories of torture, beatings, random killings, and no one is held account for blatant human rights abuses carried out by soldiers of the defense forces of Mozambique. We all remember the shocking scenes of that confused, naked lady who was running down the road and were being murdered by soldiers of the Mozambican defense forces, while her killers filmed it and put it onto social media to be seen by everyone. Just another example of brutalizations. You have the militias, the government-sponsored militias that are popping up a little bit everywhere. So it's based on that idea of civil defense, but we know from the history of civil war and also from the anti-colonial war that this has the tendency of turning into very parochial and leads to factional fights. Now these militias seem to be trained by Ugandans, but this may lead to further intercommunal or even inter-ethnic violence. I just heard some stories from Mweda, where the militias rounded up people who had slightly long hair, accused them of being Al-Shabaab, and forcefully shaved their hair off. This is another example of brutalization. Not to speak about the mercenaries of Wagner and Van Dyck. I think not anyone has ever suggested that they were in the campaign of winning hearts and minds, but it was a very kinetic approach of trying to kill the enemy, simply. We know a little bit about the Samim troops, how they operate in practice. My impression is that they're spread a little bit all around and not knowing exactly where they are or what they're doing or their goals. It will create chaos and confusion, and I wouldn't be surprised that also Samim troops are involved in the violence against civilians. Regarding Rwanda, they have a reputation for winning hearts and minds, but focused on a small part of the territory around the gas areas. Although Rwandan troops got a reputation at one point for treating the locals well and gallantly, there are also stories they are behind extreme acts of violence against civilians and prisoners. In all, a lot of focus on the enemy
and a little focus on creating security for the local population, as Stig said. This approach of not trying to create security for the locals, rather than only focusing on the enemy to shoot and kill them, it has failed in other places, and this is what the lesson should be learned. I don't have so much time to speak about the civilian approach. We know that the humanitarian response has been rather slow and partly hindered by the government itself. This may have good or bad reasons. I'm not entirely sure about that. We know also that development plans are slow in materializing, and this never seems to get off the ground when we talk about the ADIN agency. The problem in many situations like this in Mozambique, that the interventions with the help of foreign development organizations, is that they're typically donor-centric development plans, but Frelimo-centric in execution. Just to sum this up, do I have a solution to this? Of course not. But we know one thing, and that is that pushing in ever more troops to go down the road of further brutalization will not lead to peace. Not even will it lead to victory, in short-term victory. Violence will perpetuate until everyone are exhausted, and brutalization will lead to more recruits for the enemy. That is what history tells us. But the government in Mozambique would do good to open a much more open dialogue about its theory of change and its strategy to combine military force, protection for civilians, and programs for humanitarian aid and development. Thank you. Obrigado, Aslak. Feijó. Boa tarde ainda a todos. Esta apresentação este tema de pesquisa surgiu por acaso ao longo do ano de 2022, do presente ano. Estive envolvido juntamente com o Jerry e com a Neuza, os meus colegas do MR, numa pesquisa sobre os deslocados, não é? Os IDPs, Internal Displaced Persons, em Cabo Delgado e no sul da província, sobretudo em Chiure, foram em Chiure, em Matuge, em Montepoias, foram inquiridos por acaso indivíduos que eram oriundos de Chitachi. Então, a situação de Chitachi foi tão mediatizada em abril de 2020 que não era possível fugir a este assunto, não é? Então, as pessoas foram inquiridas porque calharam na amostra, mas depois foram entrevistadas e acabaram por ser entrevistadas 6 testemunhas de Chitachi, uma última agora na semana passada, e outras pessoas de outras zonas de Muidumbe, inclusivamente de Mengelewa, uma senhora, neste caso, que foi raptada naquele período. Depois fui recuperar a informação do ACLED para reconstituir melhor aquele período, que foi o primeiro período o primeiro semestre de 2020, sobretudo. Esse ano foi um ano muito crítico, porque, sobretudo a partir de final de março, podes colocar no próximo slide, no final de março de 2020, intensificam-se um conjunto de ataques em resultado do início da época seca. Normalmente, durante a época das chuvas, há uma diminuição dos ataques. A partir de abril intensifica-se, mas é um período em que há muitos ataques a aldeias isoladas, mas também começam a ser atacadas as próprias vilas-sedes distritais. Então, no dia 23 de março de 2020, há um ataque, inclusivamente, a Mocima da Praia, onde eu vou chamar machabapos, é como eu tenho chamado, porque é como a população o chama,
ocupam a vila, fazem um comício, falam com a população, há relatos de que distribuem comida pela população, por familiares e outras pessoas, ficam na vila durante vários dias, ou as forças de defesa e segurança demoram vários dias a entrar novamente na vila. 2, 3 dias depois atacam e ocupam Kisanga, pelo meio também atacaram e ocuparam Bilibiza. Na primeira semana, segunda semana de abril, ocupam Muidumbe e atacam várias aldeias e já em maio atacam e ocupam durante 2, 3 dias a vila-sede de Macomia. Em Kisanga também há relatos de terem distribuído comida pela população. A reação do governo perante esta ofensiva foi de concentrar as suas tropas, portanto, em vez de ter tropas dispersas pelo território, tornando-as vulneráveis a emboscadas, houve uma estratégia de recuar e, geralmente, o governo foi lento na resposta a estes ataques. Era essencialmente o DAG que fazia a resposta, que dava a resposta militar. Durante este período há também relatos de atitudes de excesso de zelo por parte dos militares. Neste período há barcos que são afundados por suspeita de serem insurgentes, barcos ou eram pescadores ou eram comerciantes, por exemplo no Ibo. O Aclede dá relatos também que aconteceu algo também em Olumba. Há relatos de excesso de zelo em Mocimba da Praia, junto de famílias suspeitas de serem membros dos Al-Shabaabs. Mesmo em Pemba, no bairro de Paquiti, em virtude dessa grande desconfiança, há uma própria reação da população que atira pedras à polícia. Creio, não tenho a certeza, mas creio que é neste período que foi filmado aquele célebre vídeo de uma mulher nua a fugir e a ser baleada pelas costas. É provável que esse episódio tenha decorrido neste período, aliás está também referenciado na base de dados do Aclede. Essa imagem tornou-se talvez o símbolo máximo dos efeitos da guerra sobre a população civil, pelo menos na altura. Peço para passar ao slide seguinte. Então é neste contexto que de 6 a 10 de abril há uma ofensiva no Planalto de Muidumbe, não é? Durante este período há o ataque a Chitachi no dia 7 de abril de 2020, feriado, Dia da Mulher Moçambicana. Alguns jornalistas, penso que foi o Armando Nhantumo, do Savana, que adiantou a notícia com 50 mortos, 52 mortos. A Zitamar News dizia que eram menos. O governo negou, disse que era mentira. Passado alguns dias, a Zitamar News reconhece que podiam ser mais. Passado alguns dias, o governo, o porta-voz do Ministério do Interior, reconhece que tinha havido um ataque, mas em retaliação à ação das Forças de Defesa e Segurança, que tinham dizimado diversos insurgentes no norte de Muidumbe, na zona alta de Muidumbe. A verdade é que no Planalto as estruturas, no Planalto Maconde, vamos chamar assim, os Machababos não encontraram a mesma realidade que encontravam nas zonas da costa. Portanto, na zona do Planalto encontram milícias organizadas que os confrontam, encontram uma estrutura social e política mais vigilante, mais defensiva, mais leal ao governo, mais controladora da população, que não permite da mesma forma a criação de movimentos antigovernamentais ou anti-Estado, e uma população maioritariamente cristã com relações históricas intergrupais
que foram historicamente tensas, que se foram reconfigurando e que hoje são interpretadas como assimétricas, pelo menos no acesso ao Estado. Há uma construção social segundo a qual o acesso ao Estado é favorecido por parte de determinados grupos e não para outros, através do acesso a pensões, a empregos, no fundo, aos recursos do poder em geral, não é? Então, é nessa semana que há vários ataques. Em Nxinga falam com as populações, em Mengalela também parece que falam com as populações, até há um vídeo em que eles estão a dizer que não estão atrás das populações, estão atrás dos militares, mas ao mesmo tempo também há vídeos em que há relatos em que eles disparam indiscriminadamente pelas populações como se fossem galinhas, até a tradução acho que é mais ou menos essa, nomeadamente em Mengalela. Portanto, há discursos contraditórios. As pessoas neste contexto estão a dormir no mato, não é? E é neste contexto que no dia 7 de Abril eles entram em Chitachi. Peço para colocar o próximo mapa. Portanto, estamos do lado direito, temos a estrada que vem de Mengalela e cruza-se, portanto, atravessa a aldeia de Chitachi. O grupo, há versões segundo as quais teria voltado durante a noite e teria dormido, presumo que naquele cruzamento, pelo menos é a descrição. Outras versões dizem que chegam de manhã, mas todos são consensuais acerca da forma como atraíram a população. Portanto, chamaram a população a dizer que vai haver comício. Eles vinham armados. Aliás, em várias zonas os relatos é que eles vinham de carro, eles subiram o Planalto de carro, segundo alguns relatos, mas neste caso parece que entraram a pé. Portanto, vieram a pé. Se vieram de noite ou vieram de manhã, as versões são contraditórias. A verdade é que de manhã chamaram a população a dizer que vai haver comício. Era dia 7 de Abril, algumas pessoas tinham preparado bebida, as barracas estavam ligeiramente, ou as casas tinham um rancho ligeiramente melhorado, então foi um dia propício para atrair, provavelmente, os machababes para o ataque, para depois pilhagens. Portanto, chamam as pessoas, algumas pessoas aderem, outras pessoas não aderem. Uma vez que eles vinham fardados com farda das Forças de Defesa e Segurança, as pessoas foram enganadas e pensaram que estão-nos a avisar que a guerra já acabou, são os nossos militares, e confiaram. A verdade é que foram todos concentrados num local e cerca de 100 indivíduos, alegadamente mais de 100 indivíduos, cercavam a aldeia e aproximadamente 20, 23 estavam a acompanhar o grupo. A primeira preocupação do grupo foi uma preocupação militar. Portanto, perguntavam onde é que estão as Marias, onde é que estão, portanto, são os termos que usavam para designar as tropas moçambicanas, portanto, as Marias, os cáfiros, os macacos, os porcos, era este o desprezo que demonstram. Onde é que estão as milícias, onde é que estão as armas? Esta foi a primeira preocupação. A segunda preocupação foi separar a população por género e por idade. Portanto, homens, as mulheres são separadas dos homens e por idade os mais velhos, os idosos, dizem para voltar, são soltos. Crianças pré-adolescentes são raptadas, são levadas. Jovens adultos portanto, reunidos num local. A seguir começam as pilhagens, entram nas barracas, roubam o que há para roubar. Pelo meio começa um discurso político e este discurso foi transversal a todo o período, que é um discurso de crítica à Frelimo, ao governo e ao presidente, com um discurso muito arrogante: vamos apanhar esses todos, vamos matar esses todos, vocês seguem esses indivíduos, vocês são palermas porque seguem esses indivíduos, não fazem nada por vocês,
o que é que eles fazem para vocês vivem na pobreza, porque vocês são, não têm juízo por seguir esses indivíduos. E às tantas dividem as pessoas por religião. Portanto, neste momento estamos a falar apenas de jovens adultos, homens. Portanto, são divididos por religiões. Cristãos, da Assembleia, portanto, protestantes, animistas e muçulmanos. Todos eles são convidados a rezar. Cada um reza à sua maneira. Os animistas são insultados, vocês são porcos, são animais, não têm religião, não têm vergonha, este tipo de conversa. No fim, reúnem todos, inclusivamente muçulmanos. Alguns muçulmanos deixam-nos escapar, outros ficam, alegadamente porque não sabiam rezar da melhor forma. Possivelmente poderão ter sido cristãos ou não muçulmanos a tentar simular uma reza islâmica, mas a verdade é que são depois todos misturados, independentemente da religião, e ali ficam durante várias horas. Portanto, o início do encontro foi por volta das 7 horas as primeiras horas são horas de divisão das pessoas, de separação, conforme o sexo, e depois eles ficam muito tempo a aguardar, parados, enquanto são insultados. Vocês hoje vão morrer, hoje vão ver o que é que vai acontecer, uns vão para o céu, outros não vão. Entretanto, o que está a acontecer? As mulheres foram separadas, um grupo vai para o cruzamento, onde eles continuaram a dormir alegadamente mais 2 ou 3 noites. Outro grupo, penso eu que as mais bonitas, porque as mulheres mais bonitas que eu entrevistei eram aquelas que tinham ido diretamente para a base de Nuguri, que depois casaram, casamentos forçados com os machababos, não é? Mas ficaram ali a cozinhar. Durante várias horas. De acordo com uma das mulheres, quando acabaram de cozinhar, os machababos que estavam com elas deram um tiro, e esse tiro foi um sinal para que os outros que estavam a vigiar o grupo de jovens disparasse indiscriminadamente. Eu presumo que tenha sido aquele local, mas não tenho a certeza. Ali é um campo de futebol, não faço ideia se foi nesse campo de futebol ou não. Entretanto, então é nesta altura que disparam. Havia mais de 100 homens, 130 jovens ali concentrados. Quando eles começam a disparar, os jovens, cada um foge por onde consegue fugir. O número oficial de mortes é 52 mortos, muitos conseguiram fugir, feridos, esconderam-se no mato, se calhar alguns terão morrido no mato. Os cadáveres ali ficaram. Passado alguns dias, as famílias regressaram, ou algumas horas as famílias regressaram para ver se encontravam os seus familiares. Os que fizeram e encontraram os seus familiares tentaram fazer uma ligeira cova ou atiraram mesmo terra por cima. Outros corpos ali ficaram, acabaram por ser devorados por cães que ficaram ali. O que é que aconteceu às mulheres? O grupo que fugiu para Nuguri para lá ficou. Passado vários meses, a base próxima do bairro do Lago Nuguri foi bombardeada. Dali eles foram para Mbao. O outro grupo, aquele grupo que ficou a cozinhar, algumas seguiram depois para Nuguri, de onde fugiram, outras deixaram-nas sair e fugiram para o mato. As crianças, até hoje, as crianças foram envolvidas, presume-se que terão sido envolvidas, tanto como crianças soldado, terão feito treino militar e muitas terão morrido nos últimos anos, não é? Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Qual é o interessante, qual é o relevante nisto? A questão, no Planalto não houve uma adesão da mesma forma como houve em determinadas zonas da costa.
as zonas mais costeiras houve mais adesão, em virtude de vários fatores sociopolíticos que estão analisados já em alguns textos anteriores. O discurso religioso é acompanhado sempre por um discurso político que frequentemente até antecede, ou quase sempre antecede, o discurso político. Houve tentativas de politização deste evento. O governo tentou, primeiro, houve discursos que falavam até em heróis de Chitachi. Às tantas, ao fim de cerca de 2-3 semanas após o massacre, eu estou a terminar, ao fim de 2-3 semanas após o massacre, o ministro da Defesa, alguém dizia, não me recordo agora quem, que falava em heróis de Chitachi, o próprio porta-voz, não, desculpem, foi o próprio ministro do Interior que dizia que os jovens se recusaram a aderir ao grupo de insurgentes, logo eram heróis que deveriam ser recordados como heróis. Dentro da Igreja Católica houve também movimentos no sentido de beatificação destes jovens, que seriam os mártires de Chitachi. A verdade é que morreram cristãos, católicos, protestantes, morreram muçulmanos. Noutros ataques que houve na costa morreram muitos muçulmanos, como morreram muitos cristãos. Os insurgentes adotaram em todos estes momentos comportamentos muito heterogéneos, muito contraditórios, muito incoerentes. Então, naquela época eram compostos por indivíduos que eram mais radicais e mais convictos da religião, mas também muitos indivíduos que aderiram ali mais por oportunismo, muitos cadastrados, muitos foram também obrigados. Portanto, o nível de heterogeneidade era muito grande e penso que é tudo. Muito obrigado, João. Temos cerca de 30 minutos para questões. Thank you, Bill Kondracki. I have a two-part question for Aslak. You spoke about brutalization as a matter of policy. We also know that brutalization can occur when an army lacks training, discipline, and a system for accountability. So my question is, the first part, what is your personal assessment about the violence we see against civilians in Cabo Delgado in terms of how much of it is policy and how much of it is incidental from a lack of training and discipline in the security forces? And the second part to that question is, does there a difference, do the citizens of Cabo Delgado see a difference? And how does that difference, if there is one, impact their behavior? Thank you. Boa tarde. Chamo-me Abdallah Moussa. Tenho algumas questões. Primeiro, queria perguntar à senhora Lisate, não sei se estou a acertar o nome, o que ela acha em termos, como é que consegue separar a influência das mesquitas na política, porque eu muitas vezes não consigo distinguir um político de um religioso, porque o que o político diz são... Política tem geralmente uma ideologia. A religião também tem ideologia e tem princípios, e depois a maior parte das religiões principais sofrem fracções e pronto, cada uma depois diz que é diferente de outra, e dentro das seitas há lutas internas e dentro das religiões também há lutas. Sempre existiram lutas, não é por acaso que cada vez que o tempo passa aparecem mais religiões ou grupos
que adoram o mesmo profeta, acreditam no mesmo Deus, mas dizem que são diferentes dos outros. Tanto na área dos católicos, como na área dos muçulmanos, como na área dos judeus, talvez nos hindus a mesma coisa. E os outros intervenientes, eu verifico que em Moçambique, o dito os insurgentes, Al-Shabaab ou os fundamentalistas islâmicos aparecem a partir de 2010, mas antes disso já existiam o Boko Haram na Nigéria, existiam no Mali, existiam no Chad, no Níger. E em termos de informação que tenho, o único país onde uma guerrilha foi vencida é no Sri Lanka, mas Sri Lanka é uma ilha. Temos experiência dos americanos, franceses no Vietnã, temos experiência no Afeganistão, a mais recente no Afeganistão, os americanos saíram a correr. E conforme também falou aí, um dos intervenientes diz que esses conflitos sempre foram negociados. E há pouco tempo ouvi dizer que a saída dos americanos foi negociada em Catar. Há pouco tempo, no Chad, houve a assinatura de acordos entre os terroristas e o governo. E os nossos aqui, os que estão aqui em Moçambique, não recebem dinheiro nem armamento do céu, nem das nuvens. Alguém financia. E porque não podem ter aquele armamento todo, treinamento, salários para todos, Desculpa, que pode cai ser do um céu, pouco não há mais nada que breve? cai do céu e deve haver um pouco mais interesses. breve? Então, depois fala de que tem que haver desenvolvimento enquanto há conflito. Eu não conheço desenvolvimento enquanto há conflito. Não é possível. Também não acredito numa solução militar, mas também dizer que em Cabo Delgado tem que se fazer programas de desenvolvimento enquanto há conflito e esses insurgentes estão toda hora a desorganizar. A população de Cabo Delgado está toda hora a fugir. Quando é que essa população tem tempo de ir para a escola, tem tempo de fazer uma chamba, tem tempo? A população está psicologicamente destruída. A população sente que quando constrói, os outros vêm queimar, vêm destruir. Arranjar-se uma forma de se identificar quem financia, quem é o dono da guerra, por querer negociar com a população, com os moçambicanos, não chegamos longe. Obrigado. Essa é a minha preocupação. Peço para que sejam breves. This is for Aslak and Stieg. One of the things that I write about a little bit is the similarities between the Portuguese war against Frelimo. And I wondered if you've looked at that at all, because we seem to have had the Portuguese fighting the same kind of war. The Rwandans very much are like Gordian knot in the independence war. And are we seeing Frelimo fighting by the Portuguese rule book? Thank you. Yeah, I also got a very quick kind of comment question for Stig and Aslak. And I mean, we had like violence as strategy, or Bill mentioned the possibility of violence as you know, troops that sort of go out of control. But I wonder if in the equation one shouldn't think as well about violence as habitus, which is something that is very much embedded in the history of Cabo Delgado. I was just looking this morning at the documentation about a massacre that occurred in 1965 in the Chai village. It's not well known at all. And basically a colonial post chief beheaded over 20 people. So the beheadings are something that are there
since the 60s, and then the Renamo War, etc. So yeah, it was just that. Thanks. Obrigado. Vamos começar pela mesma ordem. Liazate, depois Stig e João. I'm not sure about beheadings and the Portuguese. The question was not for me, but I just had some thoughts about it, and I think we already discussed it earlier. But with regard to the continuation of violence that was kind of habitual during the colonial time and which was kind of inherited as a legacy by the Frelimo later on, and in this case about the beheading of 20 people in the 1965, where the beheading is a continuation of the legacy of colonialism. I'm not sure if this is the case because the government doesn't do that kind of brutalization, but we don't know very well all the details. But the insurgents do beheadings, and that is related to the ideology of the ISIS, and especially of the writings of Naji that justified the beheadings that are done in other regions of the world. Em relação à questão de se todas as religiões são políticas, etc., eu acho que o Islã e o cristianismo, outras religiões, têm as suas diferenças, mas neste caso o jihadismo internacional é um fenômeno novo, é pós-colonial, né? E nós podemos dizer que eles adaptaram tecnologias do poder no sentido Foucauldiano, né, de pensamento e de racionalização do pós-colonial. Também adaptaram muitas maneiras de pensar e agir de Ocidente, né, porque foi uma influência grande de sistematização e pensamento do Ocidente pós-colonial. Então, é por isso que muitos estudiosos consideram que esse movimento, embora tenha essas conotações religiosas, porque tem essa dimensão de reinterpretação das fontes islâmicas básicas, na verdade é um movimento um movimento de cariz político que articula os conceitos básicos religiosos, as fontes básicas religiosas e também articula os sentimentos, emoções e contradições e insatisfação e outros problemas sociais que existem, né? E então nós podemos considerar, porque a insurgência, embora dizem que emergiu como uma seita estranha, mas ela teve ligações com a ADF ou com islamistas de Tanzânia ou Quênia, como a Burogo. Tudo isso indica que ela não era considerada muito estranha ou não era estranha porque estava a seguir ou tinha essas ligações e conexões, né? E depois ela acabou, pelo menos oficialmente, adoptar a bandeira, a estratégia e manifestar como é? Allegiance by, como é? Allegiance, ligação, né? Oficializou sua ligação com ISIS. Então, nesse sentido, eu acho que claramente não é uma seita esquisita ou estranha, mas uma seita ou um movimento talvez que tem uma parte islamista forte, mas outras pessoas podem ser seguidores com vários problemas, insatisfação, queixas, agravos e que eles estão lá para poder canalizar
essas suas preocupações, seus sentimentos, também sentimentos de vingança e outros. Muito obrigado. First, I just wanted to highlight that it's not like insurgencies always win. We had some examples on our slides. We had the Malaya campaign, the British Malaya campaign. Unfortunately, we had the Chechen campaign. Both of them ended up in rebel defeats. Unfortunately, also, we can highlight in Syria, where the rebels have been on the verge of being defeated by Assad now, and also in Iraq, where you have seen Iranian militias, Kurds, and the government actually gaining some momentum as of late, and the Pakistan in Swat Valley, that's example. So it's more complex than that. It's ongoing like a chess game, and it depends a little bit on the strategies that you actually choose. So that's very important for me to stress. I also heard that a lot of people talk about funding from outside, and it's hard to assess sizes of that funding. We know that there has been a court case in South Africa where there were gathered money for the Mashababo. That's quite clear. But from experience, I'm not a Mozambique expert, but from experience from outside Mozambique, it tends to be that external funding is overestimated and the internal funding actually is underestimated. Plundering, etc., because Mashababo is still seemingly a relative cheap force to run. It's not that advanced when it comes to weapon systems. You know, AK-47 is the mainstay, sometimes somewhat more. So that's important to stress. I still think that the population-centric approach has some advantages in the north. I think this thing about providing local security, and that a lot of people globally forget that the original intention of an army should be to be a service provider of security for the local population. That's something that we shouldn't forget. That's very important. It's easier said than done, of course, but it's there. And I think it was a highly appreciated point about habitus in a local setting coming here, and that's very interesting, because that habitus you might have in military forces as well. You know, there might be a culture that has developed over time, and if you have a military force that is exposed to local forces, the culture will change. They will interact and the culture can change. So sometimes you need to have a cultural change, and sometimes strategies might be chosen because of organizational culture. That has also happened in the past in military history. We can see that many times. I think that's my comments. Yeah, so there were some very good questions and comments and contributions, so thank you very much for that in advance. Bill in the back had one question about brutalization, and if I understood you correctly, whether this can be seen or is this practice in Cabo Delgado mainly due to a policy or a random effect of lack of organization and strategy? So I think the short answer is both. And evidently, we hear so many stories from the beginning of the conflict where Mozambican soldiers or young kids coming up from Maputo or other parts of the country are being thrown into the war theater without very little training, very little equipment, and very poor command. The result is that they get nervous, they shoot around, and they engage in, in all kinds of criminal activities because they're not even being paid. And I think that's an important part of the thing here that needs to be mentioned. The troops of the Mozambican defense forces that aren't being properly paid, and after being weeks and months at the station in Cabo Delgado, they engage in ways of extortion, and that leads to brutalization, of course. So that's definitely a big part of it. Whether it's also a policy, that's a bit more difficult. I don't think it's formulated as a policy, but here is where we come to the part of the weight of history in this, and I think that, in terms of available models of how to do counterinsurgency,
This is where you might think that the habitus even of violence and the habitus of how to do this is inculcated in the way the government forces have been approaching this. They learned during the colonial wars, and they learned during the wars with Renamo, and now they're repeating the same doctrine. I think there's no other, part of the answer is that there's no other apparent doctrine in the way they operate. So you saw from the beginning of the conflict how the modus operandi of the government forces was sort of the close off Cabo Delgado to journalists, to external people, so that people wouldn't know what was going on. And it creates a lot of this environment of suspicion of the local population and foreigners coming in and seeing. And it really repeats the approach taken from previous times. So thank you, Joe, for the idea of seeing this in connection with Operation Gordian Knot. I really think you are right and onto something. We should pick up the books and compare that history with what is taking place today. I think an important reason to do that is exactly because in the sort of the history, the annals of the history of Frelimo, it's a hated operation, of course. This is how not to do things. And if it can be demonstrated that they are doing the very same things that they officially hate, then there is, this is a place to open a dialogue. Maybe we should do things differently. Yeah, thank you for that. Obrigado, Fernando Lima. Eu não quero abrir debate sobre questões macabras, mas tenho alguma curiosidade sobre a questão das decapitações. E noto que o estilo das decapitações em Moçambique é diferente, por exemplo, das decapitações que nós vimos na televisão na Síria, que eram de golpe apenas e cortar a cabeça. Aqui usa-se mais o método que chamam de cortar a cabeça como se fosse uma galinha, ou seja, com uma pequena faca e aos poucos, e demora muito tempo, que me parece muito uma prática corrente ao longo do Congo. Uma parte das guerrilhas do Congo tem esta prática. Há pessoas do Congo que estão aqui em Moçambique, em Cabo Delgado, talvez é uma prática que veio do Congo. Antes, e por causa da asserção do Paulo Israel, no norte de Angola, a guerra começou com uma grande brutalidade, que tinha este tipo de decapitações contra os colonos portugueses, e que se seguiu uma retaliação com igual brutalidade contra os guerrilheiros da UPA. E, finalmente, este elemento prático material é o seguinte: quando os Al-Shabaab vão para uma operação, um simples participante tem um determinado pagamento. Aqueles que trazem gargantas, ou seja, aquilo que comumente chamamos de amassada, dão aqui na garganta, tem um pagamento muito superior, ou seja, isso encoraja que as pessoas fazem estas decapitações para cortar uma parte da garganta e para trazer como prova que mataram uma pessoa por este método e, portanto, receber mais dinheiro. Bom, boa tarde a todos. Wilker Dias. Gostava de apenas contribuir com aquilo que foi dito pelos nossos panelistas relativamente àquela que é a questão do próprio radicalismo islâmico. Eu acredito que a questão de religiosa fez-se mais sentir no início do conflito, em que nós, se formos a verificar, a região a norte do país é uma região muito conservadora em algumas partes, principalmente se formos olhar para aquela que é a cultura islâmica, a religião islâmica. Eu estive lá
antes de começar o conflito em Cabo Delgado e pude perceber que as pessoas lá são muito conservadas. E com o fenômeno da globalização, e nós sabemos que Moçambique está a perder parte daquela que são os seus hábitos éticos, culturais e por aí vai, várias outras pessoas poderiam entrar com esta questão abusiva daquilo que é a violação, vamos assim dizer, entre aspas, da própria cultura islâmica e persuadir as pessoas e criar aquelas células iniciais que nós verificamos no conflito. Por isso eu digo que a questão islâmica, a questão da religião foi mais evidenciada no início para poder atrair e se formar os grupos existentes em Cabo Delgado. Numa outra vertente atual, eu acredito que não é muito pacífico de discussão a questão religiosa, porque senão nós iríamos vivenciar isso com a destruição de igrejas, com a destruição de outras seitas religiosas existentes, mas não é o que nós verificamos. Em Nampula, por exemplo, a morte da irmã recentemente não foi por uma questão simplesmente por ela ser uma irmã católica, não, aconteceu porque ela rejeitou e sair e os outros saíram impunes praticamente. Então, o que está a acontecer é mais ou menos uma espécie de início, a religião islâmica foi uma espécie de início para que pudesse se juntar ou reunir grupos. Agora, numa outra vertente aqui, como foi muito bem apresentada, a questão da DINA, a planificação para a reconstrução de Cabo Delgado, eu acredito que falhou simplesmente por 3 pilares essenciais. Um deles é a própria planificação em que este programa foi apresentado. Quer se reconstruir, mas não sabe-se, por exemplo, quantas casas vai se construir, onde é que vão se construir as casas, em que condições as pessoas irão regressar. Este foi um dos principais motivos que fez com que, na minha ótica, as doações parassem de ocorrer. Numa outra vertente, podemos olhar mesmo os outros fenômenos que estão a acontecer a nível mundial. A pandemia da Covid-19, fora a pandemia da Covid-19 também temos a guerra na Etiópia, e a guerra na Etiópia temos outros pilares existentes que acabaram, de uma certa forma, retraindo aquele que é o próprio investimento estrangeiro, as próprias doações estrangeiras em Moçambique. Numa outra vertente também que podemos olhar para isto como um retardamento é a própria capacidade de gestão do próprio governo em questões de emergência. Nós tivemos o exemplo claro disto no fenômeno do ciclone Idai, é uma das vertentes. Para terminar, foi muito bem aqui dito pelo professor Feijó relativamente a que são os discursos existentes, políticos antecedidos dos discursos religiosos. Obrigado. Mas na minha ótica isto está um pouco relacionado também com aquela que é a questão do próprio principal motivo para que exista este conflito em Cabo Delgado. Nós nos focamos muito nas questões internas. Muito Será obrigado. que já paramos? Senão não vão Peço ter... 15 segundos só para terminar, só para perceber. 15 segundos só. O que é que acontece é que nós paramos para focalizar muito nas questões internas, mas se nós paramos para pensar nas questões externas, para de uma certa forma justificar esses discursos existentes, nós temos concorrentes diretos de Moçambique. Temos a própria Tanzânia, temos o próprio projeto pipeline que está a ser desenhado pelo Uganda, que vai ligar ao porto da Tanzânia. Isto pode ser uma ameaça econômica também para eles. Então nós temos que começar a pensar nesta vertente. Obrigado. Obrigado. Sim, boa tarde. Aqui é Arlete Machomassi. Eu sou ativista social, mas eu quero reparar para algumas situações e queria que algumas pessoas analisássemos juntos isso. Assuntos de Cabo Delgado. Quando nós estamos no sul do país, eu sou da zona centro, e quando as pessoas estão sofrendo na zona norte, nós não medimos o sofrimento dessas pessoas. E há questões que eu tenho feito sempre comigo. Quem dá armamento aos vulgos Al-Shabaab? Quem dá alimentação, quem dá armamento a eles? Quem sustenta eles? Quem são eles? Eles têm nome, eles têm cara. Se tem cara, onde está o nosso governo? O que nosso governo está a fazer? Porque eu acho assim, um debate como esse, uma conferência como essa, nosso governo tinha que estar aqui para ouvir, cara a cara, para perguntarmos a eles o que vocês estão a fazer. Por que uma guerra está a sair de uma província, está a ir para Nampula? Afinal de contas, trouxeram militares de um país para outro, garantindo o povo que eles iriam acabar com o problema. Mas isso está se alastrando, isso vai chegar na Zona Sul. Eu vivi em Quelimane trabalhando como técnica agrária.
Me recordo que eu fui atacada no Rio Zambeze, aí para a beira. Militares da Frelimo, militares nossos, entravam no carro para cobrar dinheiro. Muita gente morreram em frente de mim, não é teatro, eu vi. Nossos militares não nos defendiam. A Renamo tinha que defender pessoas. Nosso governo pega criancinha, pega coisinhas, manda para combate. E chegam lá, morrem, pessoas sem instruções. Eu pergunto, onde está esse governo? O que está a fazer? Eu acho que se o governo não tem capacidade de mandar, não manda. Procura a pessoa que tem capacidade. Porque isso dói quando nós vemos mulher e criança sendo decapitada. Eu trabalho com crianças e mulheres que estão sendo mortas. E eu fiz um projeto, não tenho como ir para Cabo Delegado trabalhar, uma vez que a minha zona tem que ser lá. Eu não tenho como ir para Cabo Delegado porque dizem, se você vem trabalhar em Cabo Delegado e você fala de Cabo Delegado, você vai ser morta. Eu estou sendo ameaçada, mas eu tenho uma visão e sonho para cumprir sobre aquela província. Mas eu sou ameaçada com as pessoas desse governo. O que o governo está fazendo? Nós não vamos ter nenhum desenvolvimento enquanto nós não mudarmos, ou enquanto o governo não mudar a sua consciência. Não existe desenvolvimento com guerra, não existe progresso com guerra. Eu sou estudante universitária, estou a fazer psicologia e também estou a fazer sociologia, mas mesmo assim, de acordo com tudo que eu aprendo, o que eu tenho para dar para o meu país, ajuda, não tenho como ajudar, porque eu me sinto ameaçada. Eu com um projeto já feito, não tenho como ir trabalhar, porque as pessoas estão sendo mortas. Quando eu chego para implementar o meu projeto, não aceitam o meu projeto estar lá. Em que país eu estou? Nós precisamos de ajuda, precisamos de fazer análise disso. Nós precisamos de dar um basta, porque a gente, se não dá basta, vamos fazer várias reuniões, vamos gastar muito dinheiro, nada vai acontecendo. Vamos discutir coisas que não vão ter avanço para nós. Aonde nós vamos chegar? Vendo crianças sendo mortas em Cabo Delegado, me respondam. Aonde vamos chegar? Vendo mulher sendo decapitada. Obrigado. Aonde nós vamos chegar? Dê oportunidade à mesa para responder. Muito obrigado. Acho que o professor Yusuf Adam queria falar. São 18 horas, mas pode falar? Ok, está bem. Eu sei que há muita vontade de falar, de discutir o assunto, mas temos limites, temos que parar, então vamos dar oportunidade à mesa para responder, pelo menos as questões que foram colocadas, e vamos encerrar. Muito obrigado. Bom, como o jihadismo emergiu e como é que expandiu, acho que isso vai levar muito tempo para explicar, mas como eu disse, esse é um movimento moderno, contemporâneo, com maneiras de ser e discursos muito contemporâneos. É um movimento basicamente político. Agora, em relação às questões de que aquela questão que o senhor mencionou, que a insurgência no início era religiosa, depois já não era religioso, eu acho que não devemos esquecer que neste momento a insurgência formalmente está sob domínio de ISIS. A gente pode discutir até que ponto isso é atual ou verídico ou de facto existe, mas o Estado Islâmico reivindica, né, e coloca cada vez quando ocorram os ataques, né, como se fossem suas, dos seus súbditos e soldados, né. E temos que lembrar que uma parte de insurgentes fez juramento ao califa de ISIS 2 vezes, primeira vez com o antigo e depois quando ele morreu com o novo, que levanta a bandeira de ISIS e tem manifestado tudo isso também nos seus discursos e nas redes sociais. Portanto, não podemos dizer que a parte religiosa diminuiu com o tempo. Muito obrigado. Stig, Aslak. I think
there were some comments here directed to all the members of the panel, but if you look into the experiences from radicalization, it's quite complex. We can see an organization spreading because of entrepreneurs that comes in a setting that they can take advantage of. So there are basically fundamental things in the society that can be taken advantage of, like local grievances. But there are also a diversity of people that comes in. You know, some come in for money, some come in for religion, some come in for religion and money, some come in because they are basically looking for adventure. That's a little bit strange for you, but that might happen. So the recruitment patterns, they vary a lot, and that's what we know from radicalization theory. So what's important for us is to not see this thing as just coming from outside or coming from the bottom, because it's probably an interaction between the two where the local setting is much more important. So that's a short comment to the factors that is interfering with this. I think that's all I want to say. Yeah. Eu acho que não havia mais perguntas direcionadas especificamente para mim, mas queria só aproveitar mais uma vez ao público pelas intervenções e as questões, e esse debate vai seguir. Também queria, se calhar, dirigir uma última palavra à senhora aí atrás, que fez uma intervenção muito emocional. Se calhar podemos considerá-lo uma testemunha do povo, não é? Um grito do povo, de certa forma, que também acho que mostra o desespero da situação em Moçambique em geral, e particularmente no norte. O desespero que sublinha a urgência de fazermos melhor e de contribuirmos para motivar, contribuirmos para fazer as coisas melhor aqui em Moçambique, e serve para motivar o nosso trabalho, cada um de nós, da nossa maneira académica, fazer uma pequenina parte para melhorar a situação. Então, muito obrigado. Em relação à questão do Fernando Lima, só esclarecer que no caso do massacre de Chitachi, as pessoas foram mortas com um tiro de metralhadora, não foi com decapitação. No entanto, esses detalhes já tínhamos, creio que, conversado uma vez, os dois, sobre esse assunto. Existe de facto essa prática de decapitação que é estimulada por algumas lideranças através de pagamentos monetários, exigindo a maçã de Adão, não é? Como evidência para estimular precisamente a criação desse terror. Eu entendo que essa prática de degolar, de cortar cabeças, funciona como uma estratégia de causar pânico social, e através de um pequeno instrumento, que é uma faca ou uma katana, consigo cortar a cabeça a uma pessoa, dizer à respectiva esposa: leva esta cabeça para a próxima aldeia, diz que nós já lá chegamos, e ela faz. Entretanto, alguém tira fotografia, filma, as coisas tornam-se virais nas redes sociais e têm um impacto no deslocamento voluntário forçado de logo 20, 30 mil pessoas, e causa este caos social, onde depois muitos oportunistas entram por cima também para roubar, e destabiliza, portanto distrai, dispersa os nossos militares, e desta forma arrasta-se a guerra de guerrilha, que, como vimos, não tem solução. Eu queria dizer só a última coisa sobre a questão da violência. A violência não é algo que seja exclusiva dos militares, neste caso dos Al-Shabaab, seja do governo de Moçambique, seja da Renamo, seja do exército colonial. Isto é uma coisa que para já é muito antiga. A história de Moçambique, se calhar, é a história da violência, não é? Desde a escravatura, o trabalho forçado, o trabalho obrigatório. Muitas das práticas coloniais, se calhar, apenas davam continuidade a práticas que já existiam.
o colonialismo dá-lhe uma versão brutal, capitalista, exploradora. Depois a guerra de libertação, houve massacres, como o Paulo falou, a guerra dos 16 anos com a Renamo conhecemos, esta atual também conhecemos. Portanto, isto é algo de longo curso que remonta à penetração colonial que já está na cultura das pessoas. E não está lá só em Cabo Delgado, está aqui, os nossos vizinhos fazem isso, né? A gente recebe vídeos nas redes sociais com torturas e partilhamos e são virais. Os vídeos mais macabros são aqueles mais partilhados. Portanto, nós temos uma cultura terrível e mesmo eu falo o meu exemplo, no meu prédio, quantas vezes já vi linchamentos de pessoas porque estão a roubar. E não é em Cabo Delgado, é na Polana. Né? Quantas vezes, e ai de mim se disser, pronto, já chega. Eu corro risco a seguir, né? Quase. Então, a cultura da violência são os nossos vizinhos, não é? Somos nós, a nossa insensibilidade perante os nossos empregados domésticos que ganham 4, 5, 6 mil meticais e ainda achamos que lhes estamos a fazer um favor. A pobreza é violenta, né? Então a resposta também só pode ser violenta. Então acho que a violência é algo que todos nós somos responsáveis por ela, não é só o governo, né? Todos nós vivemos numa sociedade profundamente injusta. Muito obrigado a todos os painelistas e a todos os participantes. Amanhã temos mais e desejo uma salva de palmas aos nossos painelistas.